Então tá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Então é com grande satisfação que damos início à terceira Semana Nacional do Livro da Biblioteca. Esse evento é promovido pelo Sistema de Bibliotecas da UFPEL. O meu nome é Fabiano Domingues Malheiro. Eu estou atualmente como coordenador de bibliotecas. Sou um homem branco, de olhos azuis, com cabelo bem curto e possuo barba. Estou vestindo uma camiseta azul claro. Ao meu fundo tem uma janela e uma parede com um tom bege. No primeiro momento, eu gostaria de agradecer aos colegas da Comissão de Comunicação e Marketing, em especial a Gabriela, que fez os cards de divulgação desse evento, também aos colegas da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, em especial a Aline, né, que auxiliou a pensar essa roda de conversa e fez as tratativas com a nossa convidada de hoje, a Tayane, e a todos que de alguma forma contribuíram para a organização desse evento. Para quem não sabe, né, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é uma iniciativa que visa promover a leitura, a inclusão e a valorização das bibliotecas como espaços essenciais para o conhecimento e a diversidade cultural. Este ano, o tema será Vozes da Diversidade, celebrando a inclusão na leitura e na biblioteca. Esse tema nos convida a refletir como as bibliotecas podem ser mais acessíveis e inclusivas para todos os cidadãos. Por isso, durante essa semana, teremos uma série de atividades que abordam questões de acessibilidade, representatividade e o papel das bibliotecas na promoção da igualdade, pois acreditamos que cada um de nós tem um papel fundamental na construção de um ambiente mais inclusivo. Estão aqui conosco, representando a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, a Aline, né? Eu não sei se entrou mais pessoas até o momento aqui da Comissão de Acessibilidade. A Nádia vai chegar daqui a pouco. Acredito que a Eleonara também daqui a pouco deve estar entrando, que vão fazer esse bate-papo hoje junto com a Tayane. Tá? Sobre a programação do evento, a gente tem esse ano diversas atividades. Estamos iniciando hoje, então, com essa roda de conversa, com o tema Acessibilidade e Inclusão nas Bibliotecas da UFPEL, com a nossa convidada Tayane Dávila Rosa. Ela é doutoranda do PPGE da UFPEL, né? Teremos a Comissão de Acessibilidade e Inclusão e eu representando a coordenação de bibliotecas e a Silvana, que fará uma fala logo em seguida. Temos também a exposição permanente das mulheres pretas que fizeram e fazem parte da história, né? Que essa exposição ela é itinerante, no momento ela está lá na Biblioteca do Campus Capão do Leão e estará disponível até o final desse evento. Teremos também a divulgação de diversos serviços de acessibilidade durante essa Semana do Livro da Biblioteca, e vocês podem acompanhar mais detalhes nas nossas redes sociais no @cisb e no site das bibliotecas da UFPEL no cisb.ufpel.edu.br. Teremos também as indicações literárias, né? São diversos e-books que nós temos a assinatura da plataforma Biblioteca, que nós estaremos fazendo a divulgação desses livros, né, eletrônicos com a temática relacionada ao evento. Teremos também o lançamento do serviço de inclusão digital com o empréstimo de tablet em todas as bibliotecas. E, por final, teremos no dia 25, sexta-feira, às 10 horas da manhã, lá no hall de entrada do prédio do CEUS, uma palestra intitulada Roseli Roth, Legado e Contribuições ao Movimento Lésbico Feminista e à Democracia Brasileira, com a doutoranda Larissa Martins. Nesse mesmo evento, nós estaremos inaugurando uma sala que vai tratar sobre o estudo de gêneros, na sala 15 da Biblioteca das Ciências Sociais, que a gente vai fazer a inauguração dessa sala com essa temática, tá bem? Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra, então, para a Silvana, representando o gabinete da vice-reitoria, que vai fazer uma fala para dar as boas-vindas para todos nesse evento. Passo a palavra para ti, Silvana. Obrigada, Fabiano. Boa tarde a todas e todos, então. Eu sou a professora Silvana, atualmente assessora da professora Úrsula, aqui no gabinete da reitoria. Sou uma mulher morena, de cabelo comprido, visto uma roupa lilás e estou com uma parede bege de fundo. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, né, de dar boas-vindas a todo mundo que está participando deste evento e parabenizar o Fabiano, em nome dele, e toda a equipe da biblioteca, pela edição da terceira Semana do Livro e das Bibliotecas, né? Esse evento vai contar com temas fundamentais, né? Como acessibilidade, diversidade, inclusão digital. A gente sabe, tem trabalhado para que as bibliotecas sejam cada vez mais espaço aberto a todos, a todas, que a diversidade de vozes e histórias esteja representada, né? Para que a gente possa promover a igualdade do acesso ao conhecimento, né?
Então, a gente espera que esse evento inspire bastante, né, para que a gente tenha futuras ações também, continuar tendo ações, para tornar as nossas bibliotecas cada vez mais inclusivas, né, onde o saber seja de fato universal, né, para todos e todas. Então, muito brevemente, eu gostaria de deixar esse recado e desejar a todos um bom evento hoje e nos próximos dias que se seguem. Muito obrigada. Obrigado, Silvana, aí pelas palavras, tá? Então, nesse momento, a gente vai dar início à nossa roda de conversa. Vou passar, então, a palavra para a Tayane, que ela vai fazer que é a nossa aluna doutoranda do PPGE, ela vai fazer a apresentação, e aí depois a gente abre para a conversa, num segundo momento, com a participação da Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Tayane, passo a palavra para ti, então. Só organizar aqui dentro. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, da Aline, por estar aqui falando hoje sobre inclusão, né? Um tema que eu estudo, que eu vivo, que eu trabalho desde o tempo da graduação, né, da iniciação da minha jornada acadêmica, né? Vou me descrever rapidamente, né? Eu sou uma pessoa branca, uso óculos de aros de metal, tenho cabelos ruivos, estou sobre inclusão, dizeres de inclusão, e atrás de mim tem uma estante, então, com alguns livros e jogos. Então, deu-se o tema, né, de acessibilidade e inclusão na biblioteca FEPEL. Eu sou, então, sobre a terceira semana livre das bibliotecas. Explicar um pouquinho quem sou eu. Eu sou pedagoga formada na Universidade Federal de Pelotas. Eu tenho especialismo em neuropsicopedagogia, especialização em educação. Sou mestre em educação. Só um momento. Eu não sei se tu está te distanciando do microfone, ele está cortando a tua fala. Chegar mais melhorou? Melhorou bastante. Tá, qualquer coisa só me diz, por isso que eu te perguntei que era ali. Tá. Qualquer coisa só me falar que eu organizo aqui, tá bem? Tá bem. Então, eu tenho mestre também pela Universidade Federal de Pelotas, né? Sou professora na rede pública de Pelotas, eu atuo, então, no centro de autismo, trabalho numa clínica também, neuropsicopedagoga. Atualmente, então, sou doutoranda no PPGE. Meu estudo sempre foi em formação de professores para a educação inclusiva. Então, as minhas falas sempre para professores, pensando nessa educação inclusiva e nessa possibilidade de inclusão. Estão falando que o áudio está um pouco ruim ainda? Melhorou um pouco, mas ainda continua cortando. Tá, eu vou tirar o fone nesse momento, tá? Tá. Ver se melhora. Acho que melhorou bastante. Não estou te ouvindo. Melhorou. Não te ouvi, peraí. Um minuto. Melhorou. Agora sim. Então, pronto, resolvido. Então, eu sempre começo quando eu converso com qualquer tipo de pessoa, seja para o público de professores, para o público de estudantes, que às vezes eu também converso, sobre o que é inclusão, né? E a gente sempre se pergunta, né? Um tema que tanto a gente fala, mas ao mesmo tempo parece que todo mundo sabe um pouco, sabe, por formas mais do senso comum. Daí, quando a gente procura, por exemplo, no dicionário, o que é inclusão? Ele fala que é um substantivo feminino, um ato ou efeito de incluir-se, né? O que é inclusão, né? Inclusão é um ato de incluir e acrescentar, ou seja, de dar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Ainda no dicionário diz que inclusão escolar, fado na inclusão escolar, consiste na ideia de que todos os cidadãos devem ter o direito de ter acesso ao sistema de ensino sem segregação e discriminação, seja por causa de gênero, religião, classe social, etnia, condições físicas ou psicológicas. E aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre o que é inclusão. A partir disso, a gente pensa, então, nesse gráfico, né? Então, quando a gente fala nessa figura, todo mundo já em algum momento viu, né?
E eu vou dizer que quem quiser participar e quiser conversando, é uma roda de conversas, tá? Eu trouxe os slides, mas a gente pode seguir conversando sem problema nenhum, tá? Então, quem quiser pode interromper e chamar aí. Então, quando a gente falava muito sobre essa exclusão, né, a segregação, a imigração, e tem alguns autores como o Romeu Zaki que ele fala bastante sobre essas integrações. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando nesse contexto em que todas as pessoas estão inclusas, né? Seja ela com deficiência física, psicológica, seja ela com etnia, questão social, racial, seja qual for. E isso, às vezes, a gente ainda não encontra, tanto na universidade quanto nas escolas, né? A gente ainda está em um processo ali de integração e segregação, dependendo do lugar de onde a gente fala, onde a gente está. Para Montoya, então, inclusão é uma diferença e não a pessoa diferente, pois todos nós somos diferentes. E dessa maneira, estudar a diferença é um ponto crucial. A diferença é um conceito muito importante e faz o cerne da compreensão da inclusão, pois quando compreendemos que todos nós somos diferentes e que estamos constantemente nos distanciando, percebemos que não faz sentido excluir alguém. Então, quando ela fala sobre isso, ela fala sobre todos nós somos diferentes. O fato de eu usar óculos, eu sou diferente da pessoa que não precisa usar óculos, então eu estou numa condição de inclusão nesse momento. Se eu estou sem óculos, eu não enxergo. Então, é uma condição que, para mim, isso é uma diferença entre outras pessoas. Eu trago um pouquinho das leis também, né, para a gente pensar sobre isso. Uma das principais delas, né, é sobre a forma de como a gente também se posiciona as pessoas, né. Então, quando eu digo assim, há um certo tempo, a gente poderia chamar as pessoas, né, e que estavam em lei, portadores de deficiência, pessoas com necessidades especiais, pessoas com necessidades específicas. Hoje, quando a gente se porta alguém, a gente precisa falar que ela é uma pessoa com deficiência. Porque se a gente chama ela como uma pessoa com pessoas especiais, se eu for pensar e for levar a ponto, né, da letra, todos nós somos especiais, todos nós temos uma potencialidade diferente das outras. Então, isso não difere das outras pessoas. Quando a gente diz que a pessoa é uma deficiência, aí está atrelada também os direitos que ela tem. Então, quando a gente fala ali da Constituição de 88, ela afirma, né, que a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho e a igualdade de condições de acesso e permanência nas escolas. Aqui a rede das escolas, mas isso é em todos os lugares. A gente precisa dar as condições, né, dar a acessibilidade e o acesso para elas também. Então, se a gente está falando, né, pensando na semana, né, da biblioteca, a gente precisa pensar que seja um lugar de permanência para eles também, de que eles podem permanecer nesses lugares, né? A Declaração Mundial da Educação, ela diz que as necessidades básicas da aprendizagem da pessoa, e aí vem o termo portador de 1990, portadores de deficiência requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como integrante de um sistema educativo. Quando a gente está pensando nessa educação de todas essas pessoas, tanto seja na universidade, seja nos bancos das escolas, a gente precisa garantir que ela também tem uma aprendizagem em relação a todos os conhecimentos que estão sendo dados naquele momento. A gente tem diretrizes de base, né, LDB de 94, haverá quando necessário serviço de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela da educação especial, disponibilizando que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que em função da condição específica dos alunos não for possível a integração nas classes comuns regulares. Então, tanto aqui, né, tem algumas pessoas ali do NAI também que dão esse suporte para as pessoas que têm alguma deficiência diante das universidades também. Então, temos o Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi de 2008. Então, a educação inclusiva, ela constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade, diferença,
valores indissociáveis e que avancem em relação à ideia de formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da exclusão dentro e fora da escola. Então, ela já vem com outra perspectiva, que seria da educação inclusiva, né, não mais dentro da especial, e isso a gente já está falando, né, somente dessa perspectiva. A LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela é instituída da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado a assegurar e promover as condições de igualdade, o exercício dos direitos e da liberdade fundamentais para a pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e da cidadania. Então, quer dizer, quando a gente traz todas essas leis, eu trouxe alguns recortes, a gente pensa que todas essas pessoas, né, da inclusão da pessoa com deficiência, todas elas têm um amparo legal para que possa ser, então, assegurado todos os direitos que ela se tem. Eu trago um pouquinho sobre a diferença, né, das dificuldades de aprendizagem ou transtornos de aprendizagem. Eu vou perguntar para vocês. Rayane. Oi. Não, posso te interromper antes de tu passar? Não, é interessante, vou comentar o que tu estava falando ali, que tem o gráfico da segregação, integração, que todo mundo já viu em uma vez na vida, né? Que geralmente a gente associa que é na escola. E, na verdade, isso é em todos os ambientes, né? No ambiente universitário, na praça, no clube, no shopping. A gente tem que abrir a mente assim, para pensar nessas questões, assim, de que não é só porque na lei ali diz que é na escola, na verdade são em todos os ambientes, né? Exatamente, Aline. E às vezes, assim, da grande parte, né? Quando eu mostro essa imagem, né? E aí todo mundo diz, eu pergunto, né? Alguém já viu? E aí todo mundo diz, já vi. Mas ao mesmo tempo que muitas pessoas já conhecem essa imagem, por muitos a gente fica perguntando o que realmente é isso, né? Que a gente pensa, poxa, ali é parte da exclusão. Eu vou ver se eu consigo riscar aqui. Aqui, ó, na parte da exclusão, a gente vê que era mais do tempo ali, né? O Romeu Sasaki, ele fala, né, que era muito na década inicial ali da polarização, onde tinham as classes especiais, né? Onde as crianças com deficiência, as pessoas com deficiência, elas eram totalmente excluídas de todo o processo que fosse igualitário aos demais, né? Quando a gente está falando ali da segregação, o Romeu Sasaki traz dois sentidos de segregação, né? Que era a segregação inicial ali, que era quando as pessoas elas eram depositadas, por exemplo, em hospitais, né? Porque como era uma deficiência mental, a grande parte das pessoas tinham, elas não eram definidas, elas eram então segregadas a uma instituição que era mais de cuidado da saúde. E depois a gente, quando fala sobre inclusão, sobre essa segregação nas escolas, a gente está falando sobre esse movimento das pessoas estarem nas escolas, mas continuarem não habitando esses lugares, né, em comum. Então, bom, era uma turma de pessoas com deficiência que tinha um professor especializado para essas crianças e que raramente elas tinham esse contato em conjunto com todos os outros alunos. Quando a gente está falando dessa integração, e a gente ainda vê muito mais essa integração, né? A gente vê que tem pessoas com deficiência, né? Ou pessoa com algum tipo de transtorno, enfim, inserir nessa turma, mas ao mesmo tempo elas são integradas no lugar. Então, hoje a gente ouve muito, o aluno ele vai para a escola para socializar. O aluno não vai para a escola só para se socializar, ele vai para a escola para aprender. O aluno não vai para a universidade para dizer que tem um aluno com algum tipo de deficiência, entrou por uma cota e que está na universidade. Ele precisa aprender algo, né? Então, que tipo de situação a gente fazer para ele aprender? E aí, depois a gente fala sobre essa inclusão, que seria o ideal, que é o que a gente projeta como ideal, que é todos em conjunto, aprendendo, né, de forma que cada um aprender do seu jeito, né, equiparada, mas não igual, porque as pessoas não aprendem de forma igual, independente de ter uma deficiência ou não. Todo mundo possui uma facilidade mais em algum
situações e outras não. E isso é o que a gente projeta ainda como sendo o ideal de uma inclusão. Mais ou menos por aí, né, Aline? Isso, o aluno, na verdade, é o aluno da inclusão não ser só um número, né? Ele precisa ser realmente respeitado no espaço, com seus direitos de aprendizagem e tudo mais, não apenas de ir para socializar. Exatamente. Às vezes, assim, né, Aline, tanto na situação enquanto professora do município, e principalmente enquanto clínica, né, às vezes a gente vai até as escolas para ouvir os professores, né, e eu estou falando deste lugar também. Às vezes uma simples pergunta, assim, quais são os objetivos com um aluno com autismo, por exemplo? Qual é o teu objetivo, professor, desse aluno? E aí o professor sempre justifica, né? Ele não conseguiu se alfabetizar porque o comportamento dele é assim, ele não conseguiu fazer isso porque... Não, tudo bem, eu entendo e eu sei das limitações que o aluno tem. Mas qual é o teu objetivo? Então, por exemplo, aconteceu um caso de acontecer esse movimento na escola e eu dizer, tá, mas se a questão dele está sendo toda essa em questão de comportamental, ele não vai conseguir socializar, ele não vai conseguir aprender. Então, vamos pensar do oposto. O objetivo hoje é o quê? Que ele consiga interagir na turma dele. Então, era um aluno que utilizava a tecnologia do CA, né, a alternativa aumentativa. Então, a gente conseguiu inserir esse tablet para inserir ele na turma e a partir disso as coisas foram acontecendo. Então ele já era no processo de alfabetização. Então a prof ficava muito desesperada para que ele se alfabetizasse. Eu falei, mas ele não vai conseguir se alfabetizar enquanto ele não conseguir entender qual é o motivo de estar aqui na sala de aula, né? Se tu não conseguir chamar ele, se ele não conseguir entender que tu é a preferência dele. Então às vezes o aluno ele também fica a responsabilidade, por exemplo, os professores, os PAs, são os professores auxiliares, para os outros tipos de pessoas que se apoiam dentro da escola. Então, o professor ele tem essa responsabilidade. Quando a gente está falando sobre uma educação no ensino superior, os professores também têm essa responsabilidade. Quando a gente fala de uma graduação, por exemplo, a inclusão ela tem que estar sendo debatida em todas as disciplinas do curso, e não somente lá pelo menos na minha época, né? Lá no 7º semestre tem a disciplina específica para educação especial e inclusiva. Isso não pode ser uma disciplina específica para isso, por isso que todo mundo tem tanto discurso que não teve disciplinas o suficiente para entender o que é uma inclusão, porque ela tem que ser dissolvida. Quando eu estou falando que eu tenho que atender o meu aluno, seja ele na educação infantil, nos anos iniciais no ensino superior, eu preciso entender todos os processos, eu vou precisar entender como que isso acontece. Então, ter uma disciplina específica para isso não é o ideal, a gente não está falando sobre inclusão, a gente está falando sobre outros quesitos que não é uma inclusão. Então, quando eu estou olhando a questão linguística do curso de graduação, por exemplo, de uma licenciatura, eu preciso entender que eu preciso trabalhar além dos processos da língua, preciso também falar sobre os processos da língua num processo de educação inclusiva, no processo de pessoas que têm algum tipo de deficiência ou defasagem nessa linguagem. Isso também precisa estar. E aí a gente sempre fala sobre esse ciclo, né? São pessoas que vêm de uma formação, né, do ensino básico com algumas defasagens, eles vão para o ensino de licenciatura com algumas defasagens, e eles se tornam para os então, de professores de ensino básico com defasagens também. Então, tudo isso a gente precisa entender que a gente precisa pensar sobre essa formação desses professores, o que estão fazendo enquanto professores universitários ou enquanto professores que debatemos e que conversamos sobre isso. Isso precisa estar numa roda de conversa, isso precisa estar lá na praça, isso precisa estar num parque de diversão. Como é que a gente lida com isso, né? E aí essa imagem, ela representa em todos os setores. A gente não pode só pensar enquanto escola, né? Isso, Aline. Quer contribuir mais com alguma fala? Não, por enquanto não, mais adiante. Mas é mais ou menos isso só? É o Fabiano. Fabiano. Estava pensando aqui, escutando atentamente a tua fala e pensando na questão do ensino de Libras, né? Sobre formação de professores, que
Eu não sei a partir de que ano exatamente, mas o ensino de Libras ele passou a ser disciplina obrigatória, né, nas licenciaturas e nos bacharelados como disciplina optativa. Eu não sei qual o entendimento que tu tem sobre isso, assim, tipo, se precisa ter, às vezes, uma força de lei, alguma coisa, ou se partiria daqui a pouco até de uma discussão e uma conscientização das pessoas da importância de... Isso aí é um pequeno passo, mas assim, de outras ações que venham no sentido da formação de professores, como tu estava falando já da questão de formação de professores, como é que tu enxergas isso, assim? Se precisa vir, às vezes, uma força de lei para a coisa andar, ou se realmente tem um debate amplo, assim, dessas questões dentro da carreira de professor. Não sei se tu acompanha essas discussões. Sim, Fabiano, isso é muito importante, né? Assim como tu falou ali, bom, licenciaturas, isso é meio que obrigado, né? Pelo menos uma disciplina. Mas nos bacharelados também deveria ser obrigatório, né? Tanto debate em alguns bacharelados isso já tá acontecendo, né? Algumas situações de ter algumas disciplinas em que se fala sobre esse processo de inclusão e sobre todos esses outros conceitos. Mas isso parece que tem que ter uma lei que obriga para poder as coisas funcionarem. Então, por exemplo, às vezes acontece uma mudança de currículo e está em debate cada vez mais, e isso precisa ser pensado. Então, as dificuldades dos alunos, por exemplo, de degradação de uma licenciatura, ela não vai sanar em uma disciplina. Se a gente for contabilizar quando tem um semestre, no máximo, os máximos ali, tu tem 20 aulas. Em 20 aulas, tu vai definir o que quem não tem essa tendência ou essa predisposição para o conhecimento e para os estudos, não vai ser só uma disciplina, entende? Então, eu acho que né, seria o ideal que todos os processos de graduação, todas as formações, seja numa empresa, em qualquer outro lugar, isso tem que estar muito presente, né? Então, em alguns setores, por exemplo, em São Paulo, aqui tem, acho que na Católica, né, o processo das pessoas que têm alguma deficiência, e aí elas se inscrevem para esse, é como se fosse um curso, e aí os profissionais acompanham durante um tempo essas pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu quero contratar na minha empresa uma pessoa que tenha, ou, né, em função das cotas, enfim, mas que tenha alguma deficiência, um autismo, por exemplo. Bom, ele é extremamente funcional, ele tem todas as características que eu necessito. Então, eu vou contatar essa empresa, né, que aqui em Pelotas acontece ali pela Católica, e então eles vão selecionar um aluno que tem essas características para me indicar. E aí a Católica, com os profissionais capacitados para isso, acompanham esses né, de emprego durante um tempo, e aí também vai fazendo formações nas empresas. Então, isso tem que ocorrer, né? Isso a gente precisa estar falando em todos os setores. Não é simplesmente vem muito da imagem, não é simplesmente tu colocar a pessoa lá para cumprir uma cota e deu, é isso, a pessoa não conseguiu ir, ou aconteceu, ou daqui a pouco, quando a gente fala sobre autismo, teve uma crise, pronto, já não era aquilo, ou eu criei uma expectativa diante da situação e não se cumpriu. Então, isso a gente precisa falar. Eu acho que isso tem que ocorrer sempre nos debates, quando tem mudanças de currículo nas universidades, nos cursos, tanto de licenciatura quanto de bacharelado. Isso não pode ser também atribuído e responsabilizado apenas uma disciplina, ou a pessoa escolhe se quer fazer outra. Isso tem que ser arregado durante todo o curso. Então, bom, eu vou trabalhar lá em enfermagem, eu vou ter um aluno com algum tipo de deficiência, ou eu vou ter um paciente com qualquer tipo de deficiência que eu vou ter que atender. Como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso ter um conhecimento, não é só porque eu sou uma ótima profissional, uma ótima enfermeira, eu tenho muito amor pela situação, isso não vai ser o suficiente. Então, por mais que eu ame a minha profissão, não é por amor que eu trabalho bem, é pelo conhecimento que eu tenho, pelas buscas que eu faço. Então, às vezes, é essas questões que a gente precisa pensar também. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Fabiano. Perfeito, Tayane. Acho que vale essa reflexão mesmo de a gente ter essa discussão, né, principalmente nos currículos, né, para a gente inserir cada vez mais essas disciplinas e
e fazer essa discussão, né, junto com quem está envolvido no todo o processo, né? Quem vai ganhar vai ser lá na ponta, né? Sei que vai demorar anos para a gente avançar, mas eu não sei, eu estou otimista, assim, eu acho que a gente avançou muito nos últimos anos, assim, perto do que eu via anos atrás, assim, então eu estou otimista. Não sei se a opinião de vocês vai pelo mesmo caminho, mas eu acho que avançamos. Eu acho só o momento de hoje também, né, da gente estar conversando sobre tudo isso, também é um movimento de reflexão. Então, não quer dizer que todos aqui no mundo concordem com tudo que vale ou com o meu posicionamento diante de alguns anos de estudo, mas eu acho que é só se a gente conseguisse aqui hoje, por exemplo, pensando sobre tudo isso, e quando a gente enxergar essa imagem de novo e a gente repensar ela de uma outra forma, eu acho que isso já é um, né? Acho que quando a gente começa a fazer esses movimentos, mesmo que, olha, hoje eu não estou convencido sobre isso, mas eu vou ler, vou pesquisar, isso também é um movimento importante. E eu acho que a discussão de inclusão, ela está em todos os movimentos, né? E a gente precisa entender que mais do que só estar num senso comum e eu achar o que é, o que não é, a gente tem que ir em busca de teorias e de conhecimento que realmente, bom, isso acontece, isso não acontece, isso serve, isso não deu. Então, há muitas pessoas que estão há muitos anos isso, né? E a gente também precisa estar aqui atento à nossa situação de hoje, né, atual, e também outros movimentos que já vêm vindo, né, bom, não certo agora, mas a gente pensando de uma outra forma, entrar para as discussões, acho que tudo isso é extremamente importante, né? Eu vou seguir aqui porque eu falei para a Aline que eu falava bastante, e aí é isso. Então, eu queria ver com vocês, se vocês sabem, assim, um pouquinho sobre a diferenciação entre dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem, né? Então, a dificuldade de aprendizagem, eu sempre faço essa pergunta, né? Porque às vezes a gente acha que é a mesma coisa e às vezes a gente se confunde, e às vezes, enfim, várias outras situações. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela é uma condição passageira. Ela acontece quando influências externas atrapalham o processo de aprendizagem, né? Falando sobre a aprendizagem. Então, por exemplo, hoje aqui no início, alguns não estavam, mas eu apresentei uma dificuldade ali nessa questão de slides e tudo mais. E aí, o Fabiano e a outra moça, não lembro o nome dela, me ajudaram aqui. Silvana, e a Silvana me ajudaram aqui, como é que eu faria isso? Então, quer dizer, é uma dificuldade, então, quer dizer, para os próximos momentos eu vou saber como é que eu vou lidar com tudo isso. É uma condição passageira. Então, por exemplo, o aluno que ele tem alguma questão ali, que eles falam, né, sobre questões emocionais, problemas familiares, de alimentação inadequada, um ambiente desfavorável, ou qualquer outro tipo de situação que seja passageira, ela é uma dificuldade de aprendizagem. Agora, quando eu estou falando sobre transtornos específicos da aprendizagem, ela é uma condição neurológica interna, então ela não vai ser passageira, ela pode amenizar. Então, por exemplo, uma dislexia, a pessoa sempre vai ter a dislexia. O que ela pode criar são estratégias, né, para que o aprendizado dela, então, seja mais efetivo. Mas essa dificuldade de aprendizagem, ela sempre vai estar persistente e com ela. Então, ela não é uma dificuldade. Isso a gente precisa, embora os termos eles sejam um pouco parecidos, eles têm essa diferenciação e a gente precisa também entender sobre isso. Então, por exemplo, quando chega algum aluno que tem a dificuldade de compreensão na leitura por algum motivo, ele tem uma dificuldade de aprendizagem, eu posso auxiliar ele de que forma melhor ele pode aprender e a partir disso ele pode se desenvolver sozinho. Agora, quando tem um transtorno, ele dificilmente na verdade, ele vai afetar a aprendizagem dele, mas ele vai se desenvolver, né, criando alguns tipos de estratégias específicas, mas ele sempre vai ter esse transtorno. Pergunta sobre a diferença? Vou passar, então. Então, para a inclusão acontecer, esse é uma outra imagem que eu trago e que ela também tem que estar presente em todos os setores. Então, como a Aline falou ali da outra imagem que eu trouxe,
essa daqui também a gente precisa visualizar ela em vários contextos. Então, quando a gente está falando sobre uma inclusão, a gente está falando não só pessoas, então, a pessoa não tem que se incluir sozinha neste ambiente, tampouco somente os professores vão fazer, ou então, para esse quebra-cabeça ele ser em conjunto, ele ser encaixadinho, a gente precisa pensar em todos esses setores, escola, família, professores e alunos. Vocês vão me perguntar, poxa, mas no ensino superior dificilmente a família está presente, mas a gente tem todo um outro contexto que pode trabalhar com a universidade, com os professores que atuam com essas pessoas e com os próprios alunos. Desculpa. Querendo ou não, quando a gente faz esse processo, a família ela também está inserida. Então, a gente tem muitos alunos em que a família é sempre presente nesse setor, né? Embora a gente olhe que na universidade é um pouco mais independente do que na escola, mas a gente precisa deixar todos essas peças do quebra-cabeça em conjunto para que eles possam então trabalhar e se desenvolver. A gente fala também, que eu acho que é muito importante, que eu conversei bastante com a Aline sobre isso, e que as deficiências, a gente tem as deficiências visíveis, né? Aqui eu trago, então, uma criança, né, com síndrome de Down, então a síndrome de Down, ela é visível, né? A gente está vendo pelos olhinhos, pela sobrancelha, pelas orelhas, pela mão, né? Tem todas uma características que a gente consegue visualizar, né? Alguém ali também trouxe as outras imagens, alguém com alguma deficiência física, né, um cadeirante, qualquer uma dessas deficiências a gente consegue visivelmente ver e compreender, bom, agora eu preciso avaliar ou não, enfim, essa pessoa. Só que em alguns momentos a gente está falando sobre deficiências que elas também não são visíveis. Alguém consegue me citar alguma? Então, com vergonha não precisa. Então, vou seguir Eu aqui. não vale, né? Tu não vale, Aline. Mas tudo bem, vou seguir aqui. Então, eu trouxe 2 exemplos, tá? Dentre outros que tem. Então, o autismo, tá? É uma deficiência que em alguns momentos a gente não enxerga, tá? Tem pessoas com autismo que possuem algumas outras comorbidades, inclusive a própria síndrome de Down, e que a gente visualiza, mas não propriamente pelo autismo, mas pela comorbidade que se tem. E eu trouxe outra aqui, que é uma deficiência intelectual também, que é a pessoa que tem a deficiência intelectual e não tem qualquer outra comorbidade que seja visivelmente. Algumas pessoas a gente enxerga, sim, algumas pessoas a gente consegue visivelmente ver que tem alguma deficiência, outras não. Então, um termo assim que me marcou enquanto pesquisadora da área, enquanto professora atuante, quando dizem assim, e às vezes são dos próprios colegas, tá? Que dizem assim, nossa, mas nem parece que tem autismo, né? E aí isso dói, porque não foi simplesmente dito assim, hoje a pessoa dormiu sem ter nada e amanhã ela tem autismo. Ela tem características mínimas para ser diagnosticada com autismo. E aí a gente fala sobre outras condutas que às vezes o nosso próprio termo, a nossa própria fala, ela é preconceituosa em relação a isso. Então a gente precisa também ter cuidado da forma como a gente fala. Outras que a gente poderia falar são dos próprios transtornos de aprendizagem, né? A descalculia, a dislexia, né? Esses também, eles não são visíveis. Então, por isso que eu até não trouxe a lei que fala sobre o cordão, né, que a pessoa com autismo, com alguma deficiência, utiliza para se identificar. Então, às vezes, pode ser a identificação ali que diz, né, o nome da pessoa, o que ela tem, ou até mesmo o cordão, né, que é aquele que tem o quebra-cabeça ou o girassol. Então, são algumas deficiências que a gente não consegue visivelmente enxergar, né? E que isso é muito importante, porque independente dela ser visível ou não, a gente precisa ter condutas assertivas para que a gente possa auxiliar essas pessoas também.
alguns materiais utilizados, e daí eu trouxe esses quesitos, né, e teria vários outros, e agora falando com vocês eu poderia ter trazido o tablet de comunicação também, não está aqui, mas eu vou falar sobre ele também. Então, por exemplo, esse material aqui, gente, isso aqui não é um fone de ouvido, e ele não tem som, ele não é para música, não é para isso. Ainda tem, então, aqui, enquanto particular, eu tenho alguns alunos que são da graduação e que eles reclamam muito de alguns professores que pedem que as pessoas tirem os seus abafadores, que este é o nome deste material, né, deste utensílio, para que tire seus abafadores, porque eles estão desconfiando que em um momento de prova que eles estão colando, que no meio da aula eles estão ouvindo outro tipo de coisa que não seja. Então, esse é um recurso para quem é autista, extremamente fundamental para quem tem essa dificuldade em questão de ruídos ou sensorial por conta do som, né, ou muito alto, ou pelo ruído da rua que pode atrapalhar. Isso é extremamente fundamental. Imagina, eu trouxe aqui o óculos, né, que foi o que eu falei, que eu utilizo. Então, ele citou no meio da prova e o professor diz, olha, eu tiro o teu óculos porque eu acho que tu tá colando por conta do teu óculos. Eu vou dizer, eu não tenho condições de fazer essa prova. Entende? A gente tem aqui também esse aqui que é para os deficientes visuais. A gente tem o tablet de comunicação alternativa aumentativa, né? O filho da Aline, o Martim, ele usa também. É a comunicação dele. Como é que eu vou dizer que ele vai estar usando para outro tipo de recurso? A comunicação, é por ali que ele se comunica. É por ali que quando ele tem alguma dificuldade, ou se ele quer me dizer que ele quer tomar água, ou que ele quer ir no banheiro, ou ele quer me informar, ou ele quer me contar alguma coisa, vai ser pelo tablet. Como que eu vou dizer para ele, olha, Martim, daqui para dentro da sala tu não utiliza o tablet, porque eu não sei se tu está utilizando para comunicação. Então, são coisas que a gente precisa do que conhecimento, a gente precisa entender o que é. Eu preciso saber tudo sobre autismo, tudo sobre deficiência visual, auditiva e tudo. Não, mas eu preciso saber que ele está utilizando aquele processo, aquele recurso para algo, para uma finalidade positiva, né? Ele dá uma funcionalidade para isso. Isso é extremamente importante e essa questão do abafador é muito fundamental, tá? É um lugar onde eu atuo muito, então talvez esse seja o mais gritante para mim neste momento, tanto do abafador quanto do tablet, mas é um curso que ele é fundamental para algumas pessoas que conseguem se organizar ou não entrar em crise por conta deles. E ainda assim, algumas pessoas que talvez por desconhecimento, enfim, aí não sei exatamente qual a finalidade, ainda acham que é para outro tipo de funcionamento. Então, isso tem que estar visível, isso tem que ser debatido também, como o Fabiano falou, isso também precisa ser debatido durante os cursos, né? Durante as formações de professores, durante a reorganização de alguns currículos, isso precisa estar sendo debatido nas universidades. Então, é um recurso que é, sim, fundamental. Tem um aluno, então, com alguma necessidade específica, né? E agora, o que a gente fala de umas dicas essenciais e fundamentais? É lógico, né, que eu falo de um lugar que a maior parte é para professores, mas quando a gente fala para qualquer pessoa, como a Aline falou, às vezes a gente visualiza no nosso campo de atuação, de pesquisa, mas de um modo geral, quem são esses alunos? A gente precisa saber, bom, eu vou receber uma turma ou tem um aluno que tem algum tipo de deficiência, ele vai estar na minha biblioteca hoje, eu preciso saber quem é esse aluno, né? O que ele sabe, o que ele ainda não aprendeu daqui do meu sistema da biblioteca, ou da minha sala de aula, ou então do conteúdo que eu estou passando, né? Quais os objetivos que foram alcançados por ele no ano passado? Então, isso falando em questão de professores, né? Ele alcançou, qual foi o tipo de objetivo? O que o professor do ano passado utilizou para a gente pensar? E aí, de novo, a gente está focando em questão de objetivos, né? Então, se eu tenho um aluno lá que ele vai pesquisar alguma coisa na biblioteca, qual é o objetivo dele? Bom, ele quer pesquisar sobre a área das humanas, então já posso direcionar ele lá no setor onde tem, posso indicar para ele onde que ele pode procurar, então a gente vai ter caminhos também, né?
qual o campo de interesse desse aluno, com quem esse aluno se relaciona melhor da turma, porque às vezes a gente pensa que não, mas os pares eles são fundamentais para o desenvolvimento desses alunos, né? E a gente já sabe que há pesquisas bem atuais, né, que falam sobre a relação as relações de pares, né, que melhoram as condições até na própria socialização e integração de alunos, né? O que eu sei desse aluno, o que sei da família desse aluno, né, alguns passos para adaptar uma atividade, isso também é específico para alguns professores, né, mas isso serve para outros setores também, né. Conheça o seu aluno, né, entenda qual é o estilo de aprendizado do seu aluno. Bom, ele aprende de uma forma que ele precisa do tablet, ou enfim, outros setores. Como é que ele aprende, né? A gente já sabe, algumas pesquisas atuais, né, nos eventos que eu fui, alguns últimos artigos que andei lendo, a gente sabe que bom, o meu aluno ele é visual, então eu vou trabalhar só com visual com ele? Não, eu tenho que desenvolver todos os outros setores dele também, porque em algum momento aquele visual não vai ser possível dele ter, né? Seja em outros lugares, não somente na escola. Então eu preciso também desenvolver ele e potencializar aquilo que ele já sabe, né? Estabelecer um vínculo com essa pessoa. Então, todos os setores, quando a gente está falando em escola, em trabalho, em qualquer lugar, né? Tente vínculo com essa pessoa, né? Tente mostrar para ela que você está se importando com ela naquele momento, né? Faça troca de ideias. Então, bom, ele foi lá na biblioteca hoje e eu sei que ele vai lá para estudar sobre o curso dele, que é a área das humanas, né? Vou colocar porque é a minha área. Mas o que eu posso falar para ele? Olha, eu li um livro, quem sabe? Olha, tu já leu isso? Enfim, trocas de ideias, né? Também ter esse vínculo, a gente parte também disso, né? Criar possibilidades de aprendizagem dessa pessoa. Bom, se ele não aprendeu dessa forma, se ele não está conseguindo se desenvolver dessa forma, de que forma que eu vou fazer? E tudo isso, para tudo isso acontecer, a gente precisa dos objetivos muito claros e muito objetivo, né, em relação a isso. Organize um material específico, faça um planejamento, faça uma sequência didática, retome tudo isso, né, pensando nessa questão de professores também. Aqui a gente está falando também de um autor, né, o Brofebremer, que ele fala que é preciso considerar 4 aspectos multidirecionais, né, interrelacionados e descritos como PPCT, pessoa, processo, contexto e tempo. Então, quando a gente está falando sobre pessoas com deficiência, a gente precisa entender que pessoa é essa? Ah, tá, agora eu já sei. Então, qual é o processo dele? Que contexto que ele está, que contexto que ele vive, em que tempo que ele está nesse momento, em que situação. E quando a gente está falando sobre processos, contextos e tempo, não é assim, bom, já que ele não aprendeu agora, eu vou deixar porque vai ter o tempo dele. Não vai ter o tempo dele, eu preciso também desenvolver a partir do meu conhecimento para saber o que eu preciso explorar mais e o que eu preciso focar mais para que ele consiga chegar aos objetivos que eu criei para ele lá. Então, bom, eu quero que ele aprenda tudo, isso não vai ser possível. Qual é o meu objetivo com ele? Bom, nessa disciplina eu quero que ele saia daqui sabendo tal coisa, como eu falei para vocês. Quero que vocês hoje saiam daqui entendendo que todos os processos é em todos os lugares. A inclusão não é só na escola, a inclusão é em todos os setores. Bom, saíram sabendo isso, para mim meu objetivo está ok. Então, a gente precisa também determinar isso para as pessoas. O que eu quero, então, preciso conhecer essa pessoa, que processo ele está, o contexto e o tempo dele. Ele também, mesmo autor, ele fala sobre esse macrosistema, exosistema, mesosistema e microsistema. Tudo isso é num cronossistema. Então, quando a gente está falando ali no macrosistema, aqui, a gente está falando de uma ampla ideologia das leis, dos costumes de uma cultura, subcultura e classe social. Isso daqui a gente está falando de uma coisa macro, né? Então, aqui até tem um mundo aqui, né? Porque é grandioso, é tudo isso relacionado a ele. Então, as leis que vêm e que às vezes a gente precisa dessas leis para poder fazer cumprir lá no microsistema, ela vem um amplo, né? Depois vem o exosistema, a vizinhança, o ambiente de trabalho, meios de comunicação, família, amigos, escola, serviços de saúde. Então, tudo isso. E a gente também está falando sobre um contexto que é amplo, mas ele já dá uma recortada, né? Ele tem um recorte mais
menor, né? Depois a gente está falando do mesosistema, então, a escola, as áreas de lazer, creches, UBS, família, consultório médico, áreas de trabalho. Então, de novo, os ambientes de trabalho, né, estão nesse mesosistema. E o microsistema, que é a família, amigos, escola e a comunidade. Quando a gente está falando de todo esse cronossistema, a gente está falando de tudo que rege essa pessoa. Né, na família, ou num consultório, ou numa escola, ela faz parte de todos os outros sistemas, né? Porque ela é do macro, e aí a gente vai pensando nela. Aqui está um pouquinho mais detalhado, então, a estrutura política e social, a comunidade institucional, né? Então, a estrutura política e social, ela está no macrosistema, o exosistema, a comunidade institucional, depois no mesosistema tem a comunidade imediata e o núcleo familiar e a criança. Então, quando a gente está falando tanto da criança quanto do adulto, né? A gente está falando de todos esses sistemas que regem ela. Então, ela não está sozinha nisso. Tem vários outros setores que abrangem e que dão potencialidade a ela, né? E que dão os direitos a ela, né? Então, a gente obtém um papel muito importante diante de uma sociedade que estamos inseridos. Então, eu queria deixar assim muito para vocês, né? Como, quando podemos ajudar as pessoas, devemos aprender a perguntar qual é o tipo de ajuda que a pessoa precisa naquele momento. Então, se eu ver uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, em qualquer situação, primeira coisa, antes de qualquer reação que eu tenha, eu preciso perguntar: tu precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? Porque às vezes a gente tenta ali ajudar da melhor forma possível e às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Então a gente precisa entender: tu precisa de ajuda? Que tipo de ajuda eu posso te dar? E a pessoa vai te dizer como que ela pode te orientar em relação a isso. Né? Como posso ser útil para uma pessoa naquele determinado local e situação? Bom, ela está precisando que tu auxilie ela a procurar algo em algum lugar. Bom, tu vai lá e tu vai dizer: não, eu posso te ajudar, é assim, assim, assado. Ou, eu não posso te ajudar, mas eu tenho uma pessoa que pode te auxiliar, né? Então, às vezes acontece dos alunos chegarem na universidade, por exemplo, e não saber para onde recorrer, de que forma agir. Então, bom, eu sei que na universidade a gente tem um grupo que é responsável por isso, então direciona eles e eles vão saber ajudar da melhor forma possível. Então, esses setores que a gente precisa saber antes de agir, né, com impulsividade, a gente precisa entender que tipo de ajuda eu posso dar para ela, né? Vamos pensar sobre isso, então eu convido vocês a pensar sobre tudo isso, a gente poder debater também um pouquinho, mas pensar sobre tudo isso, sobre tudo que a gente falou, sobre as leis, sobre tudo que rege, de que forma eu posso ajudar, de que forma eu posso orientar, né? Como que eu posso pensar a inclusão na minha prática enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto pesquisador, no meu local de trabalho, no meu local familiar. Como que eu posso pensar sobre isso, né? Como que eu posso auxiliar? Bom, estou hoje no shopping. Como que eu posso pensar, ou como que eu posso introduzir, ou como que eu posso agir da melhor forma possível, pensando nessa inclusão, né? E aí eu trago para vocês, né, que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não somente com as igualdades. Tem algumas referências e agradeço, né, mas fico aqui para começar uma conversa, um debate aqui. Falei um pouco, bastante. Perfeito, Tayane. Muito boa apresentação. Obrigado por ter aceitado o convite nosso aí, né, intermédio da Aline. Eu acho que foi bem interessante, porque quando a gente começou a pensar esse evento, a gente começou a pensar nos eixos temáticos que a gente ia abordar, né? Aí, então, por isso que é Vozes da Diversidade, o título do evento, né? Aí a gente pensou assim em alguns eixos, a gente pensou na questão de gênero, né? Que aí vai ter essa palestra na sexta-feira, né? Que vai inaugurar essa coleção que vai discutir esse assunto, né? De toda forma. A gente pensou também a questão de cor da pele, porque eu estava pesquisando até sobre os termos de raça, né? Porque quando a gente está falando de inclusão, é tudo muito amplo, né? A gente está falando de inclusão e acessibilidade, mas o evento ele foi pensado em alguns eixos temáticos, né? Aqui, nessa palestra de hoje, a gente está tratando mais da questão da pessoa com deficiência mesmo, né? Acredito que seria
Seria mais essa abordagem. E aí a gente tentou trabalhar todas essas formas dentro desse evento, né? Todos esses eixos temáticos dentro desse evento. Então, o evento ele ficou bem amplo, mas com algumas atividades direcionadas para cada coisa que a gente queria refletir, discutir e conscientizar mesmo. Porque, no meu entendimento, a biblioteca ela tem que estar acompanhando todas essas discussões, né? Refletindo e também com ações, né? Então, eu só tenho a te agradecer, assim, para mim foi uma aula, um aprendizado, né, de coisas que eu realmente não sabia, e até andei pesquisando um pouco sobre o tema para não chegar tão cru assim, né, e um dado que me chamou a atenção num artigo que eu acabei lendo era que 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência, né, então é um artigo até que ele não era tão recente, mas ele retrata assim de que não é uma coisa tão incomum, né? Então existem, sei lá, diversos tipos de deficiência e algumas, inclusive, imperceptíveis, como tu colocou, né? E aí me chamou a atenção esse dado, 10%. Eu não sei se tu tem informação sobre isso, se esse dado está desatualizado, se tem alguma informação sobre isso, se realmente esse número é tão alto assim, porque 10% da população mundial me pareceu um número bem alto, assim, né? De pessoas que têm algum tipo de deficiência. E ainda tem, eu não me lembro se tu chegou a falar das pessoas que às vezes a gente pode ter a deficiência transitória, né? Sei lá, a pessoa caiu, quebrou a perna, ficou um tempo sem poder caminhar, enfim, né? E depois botou gesso, fez fisioterapia e voltou a caminhar, né? Então tem mais esse grupo de pessoas ainda, né? Outras, isso, enfim. né, Fabiano? Às vezes a gente fala assim, né? Nossa, eu não tenho familiar com inclusão, eu não quero saber sobre isso. Aí acontece isso. Aí né, caiu, né, aconteceu um acidente, enfim. E aí eu preciso de uma acessibilidade, por exemplo, para ir trabalhar. Eu trabalho no segundo andar, não tem elevador e o que eu faço para subir? Então, aí tu começa a pensar, olha, é difícil, aí tu vai andar em Pelotas, né, que é o lugar onde estou neste momento. Vou andar em Pelotas, as ruas, né, as calçadas, né, são ruins, não são todas que são plenas, uma cadeira de roda, né, passa trabalho, mas aí eu lembro que se eu tenho um filho e ando com ele num carrinho, já tenho dificuldade. Então, são vários setores que às vezes parece que a gente se ausenta disso, né? Não quero saber sobre isso, mas em algum momento tu vai passar ou tu vai passar com alguma pessoa muito próxima de ti. Então, e aí vem de novo a imagem ali que eu falei, né? A gente fala sobre inclusão, a gente vive inclusão o tempo inteiro. Só que ao mesmo tempo a gente parece que só quer viver aquilo se eu tiver algo, né? Então, bom, eu vou falar sobre inclusão se eu tiver algum familiar muito próximo, e não é sobre isso. Todo mundo tem responsabilidades, direitos e deveres em relação a isso, né? Então, Sim. Acho que é um pouco disso também, né? Não, perfeito. O ano passado, na verdade, a gente acabou criando uma comissão de acessibilidade e inclusão para tratar desses temas dentro das nossas 6 bibliotecas que a gente tem na UFPEL, né? E aí, até as últimas conversas que eu tive com a Aline, principalmente, a gente estava pensando em incluir pessoas que realmente fazem parte lá. Depois a Aline, não sei se a Aline quer falar um pouco mais, sabe melhor que eu, que realmente tem o PCD, né? O grupo esse coletivo, né? E incluir pessoas que que vivenciam isso na prática, né? Realmente para trazer benefícios para as bibliotecas, né? Então, é aquele negócio que a Aline sempre fala, como é que é? Nada sem eles. Eu me esqueço agora. Nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Então, essa ideia, né? De trazer eles. E a gente até teve um curso ano passado que a gente de capacitação que a gente ofereceu para toda a equipe. E acho que era a professora Marisa, né, Aline, que falava que a gente, na comissão, a gente deveria realmente incluir as pessoas, né? Então, a gente está tentando agora, a gente está discutindo isso e acho que um próximo passo seria esse, incluir as pessoas para trazer mais quem vivencia realmente, né? A gente tentar evoluir de alguma forma. Claro, tem muita coisa para fazer, a gente percebe, sinalização, enfim, a gente tem as aulas de acessibilidade, mas a gente tem pensado várias ações assim para realmente melhorar e os espaços da universidade têm que estar preparados para receber, né? As pessoas que
que, como o próprio evento fala, é uma diversidade imensa de pessoas que chegam até a universidade, e a gente tem que cada vez mais estar preparado para recebê-las da melhor forma, né? Naquela ideia de que a biblioteca é um espaço de todos para todos, né? Então, eu acho que é isso. E esse evento é interessante por isso, porque a gente faz essa reflexão. Tem muita gente que trabalha aqui nas bibliotecas que está presente aqui hoje, e esse evento vai ficar gravado, inclusive, para depois a gente disponibilizar para quem não pôde estar presente, para fazer realmente essa reflexão, né? Então, não sei se a Aline, outro colega, tem mais colegas da comissão presente aqui, a Nádia e a Eleonara, acho que está aqui também, que fazem parte da comissão de acessibilidade e inclusão. E a gente tem tentado fazer algumas ações nesse sentido. Pode usar o chat também, né, Tayane, para o pessoal que tem perguntas. A Nádia está falando que não está funcionando o microfone. Posso falar, Fabiano? Claro, fica à vontade, Aline. Tá, eu não vou abrir minha câmera aqui. Eu estou atrapalhada, peraí. Não, eu achei, quando tu me perguntou um nome para vir palestrar, assim, eu primeiro pensei direto na Tayane, assim, porque eu gosto bastante da fala dela, acho que ela fala com bastante propriedade, ela atende o Martim há anos, a gente adora ela, então eu achei muito bacana, eu tinha certeza que tu ia falar super bem, assim como tu falou. Então, pensando tu falou mais assim, mais amplo, eu vou falar só mais rápido assim sobre o ambiente da biblioteca mesmo, né? Como a gente já falou ali, que a inclusão não basta o aluno estar ali, o usuário estar ali, né? A gente tem que garantir que ele tenha as mesmas oportunidades de acesso aos espaços, aos recursos, enfim. E aí a gente vem trabalhando aos poucos nessa questão de acessibilidade. A gente trabalha bastante com acessibilidade atitudinal, que seguido a gente faz palestras específicas assim, para a biblioteca, porque não são só adaptações físicas, né? Rampas, elevadores, enfim, tem outras formas que a gente pode auxiliar no processo de inclusão, de acessibilidade, ali, que não demandam de tanto esforço externo, que a gente dependa de outras pessoas. A gente pode ir transformando aos poucos a biblioteca assim num ambiente mais acolhedor. E aí eu queria só falar do que as bibliotecas já fazem. Nós que somos do setor já sabemos, assim, mas só para mostrar que a gente vem devagarinho, mas vem tentando, né? Que o Fabiano falou da capacitação de servidores, a gente teve capacitação em Libras, a gente teve capacitação em audiodescrição. Acho que a primeira que a gente fez, que foi com a Débora, foi sobre as deficiências também. Tem as salas de acessibilidade, que tem o scanner falado, que é mais para alunos com deficiência visual e dislexia. Tem alguns livros em braille também. Agora, ano passado, a gente fez os armários e computadores de uso preferencial, que também é uma coisa que é fácil de fazer, assim. E também, quando a gente fez a capacitação em Libras, ali a gente fez as perguntas frequentes dos alunos com relação ao empréstimo, a circulação de materiais das bibliotecas em Libras. Claro, são poucas coisas, assim, a gente olhando, mas eu acho que a gente teve bastante avanço, assim. Eu ia até te perguntar, olhando o que a gente faz, porque às vezes a gente está dentro e não enxerga alguma prática que seja fácil de... como é que eu vou dizer? Alguma coisa do que eu citei ali, tá, a gente já tem, mas tu enxerga alguma coisa que nos facilite para algum aluno que não está ali? Se, por exemplo, eu sempre pensei na sinalização visual. Esse é o meu sonho de consumo. E em braille, mas também... visual e em braille. Mas também a gente tem que ir um passinho de cada vez, porque primeiro tem que fazer, não adianta fazer mal feito, tem que fazer direitinho, aí faz uma etapa, passa para outra. Mas eu acho assim, né, Aline, só o fato de vocês já terem feito todo esse movimento, isso é muito importante, né? Eu ia falar do visual, né, porque a gente trabalha muito com visual,
e até algum... não sei se é o termo exato, assim, se ainda se utiliza, enfim, mas até alguma panfletagem que seja, que direcione a pessoa o que fazer, né, dentro da biblioteca. Isso também auxilia, né, e não precisa ser escrito, pode ser por desenho, né, visual, de alguma forma, e pode ser feito de uma forma mais simples, porque às vezes a gente tenta enfeitar, fazer da melhor forma e tudo, e às vezes ele não é acessível, né? A gente precisa de coisas que, bom, qualquer tipo de pessoa vai ler e vai entender. Sim, eu olho por o nosso guia do usuário, por exemplo, que a gente fez para imprimir um guia pequenininho. Aí tu olha, tá, a gente quis agradar e colocar todas as informações ali, mas aí eu fico pensando, uma pessoa com deficiência visual, para nossa fonte ali é 10. Para uma pessoa autista, por exemplo, tem várias informações ali que quando ele terminar de ler, ele já não vai lembrar lá do primeiro. Não para todos, óbvio, né? Mas alguns que tenham mais dificuldade. Então, até falei para o Fabiano da gente melhorar esses materiais, tipo, fazer de outra forma, claro, fazer esse padrão, mas ter esses outros mais alternativos, assim. E assim, eu acho que até essa questão acho que vem de encontro um pouco com o que o Fabiano falou e tu tá falando, Aline, também. De repente até colocar alguma questão ali de sugestão, né, para essas pessoas que utilizam algum tipo que vocês, para qualquer tipo de pessoa, né, que entra ali na biblioteca, alguma sugestão que seja de uma forma inclusiva, né, e o que poderia melhorar ou, né, de que forma poderia, e a pessoa pode até, tem gente que às vezes fica, né, hoje o tempo, a gente fala muito do tempo, né, às vezes pode até comunicar vocês verbalmente, e dizer, olha, talvez se fosse assim seria mais fácil, sentir dificuldade nisso, né? Botar alguma questão ali de sugestões e poder ter alguém ali que pudesse até mesmo descrever, né? Acho que também é importante ouvir as pessoas que usam este lugar e que podem pensar, então, em melhorias, né? Acho que seria bacana também. Da minha parte é isso. Não sei se mais alguém tem perguntas. Pessoal no chat aí, tem alguma questão? Pessoal que está ao vivo aqui conosco, tem alguma pergunta? Aí poderia colocar no chat, porque eu acho que tem muita gente que entrou na sala, só que não tem acesso a microfone, né? Então, daí não consegue verbalizar. Não tem problema, pode perguntar. Pode também críticas, sugestões, tudo. A Nádia colocou ali que está sem câmera, mas que gostou muito da tua fala. Ah, obrigada, Nádia. A Nádia participa da nossa comissão de acessibilidade e inclusão também. E aí, a Aline colocou bem essas questões, a gente tem trabalhado para tentar avançar, e agora a gente está nessa discussão da questão dos materiais ali, né? Um formato ampliado, enfim. A gente tá de olho também no que está acontecendo nas outras instituições também, né? A gente está sempre dando uma olhada para ver se já tem alguém que fez algo pronto, às vezes é mais fácil, né? Pegar, mas a gente também tem feito muitas discussões, enfim. Pessoal, alguém tem fala? A Gabriela está agradecendo por compartilhar a tua experiência e conhecimento com o nosso setor e parabenizando por trazer essa pauta. A Gabriela foi bem importante também nesse evento, fez bastante coisa do material de divulgação ali. A Gabriela participa da comissão de comunicação e marketing. Ah, que legal. A gente fez para padronizar nossos materiais, enfim, nossa forma de comunicação com os nossos usuários, a gente tem uma comissão para isso. Guias, tutoriais, enfim. Tem gente que participa de várias comissões, né? Mas a Gabriela está nessa e preside essa comissão. Nos auxiliou bastante a fazer o evento também. Ah, que legal. É isso. Mais alguém, pessoal? Senão também não sei. A Daphne está dando os parabéns aqui. Foi muito esclarecedor tua fala. A maioria dos colegas aqui que estão presentes são pessoas que trabalham nas bibliotecas, né? Ah, que legal, né? Isso Poucas é pessoas importante. que eu não conheço aqui.
Tem mais gente escrevendo ali, vamos esperar um pouquinho, tá? Uhum. Mas acho que esses movimentos também é importante, né, Fabiana e Aline, assim, da gente, e todos os outros, né, da gente pensar sobre isso. Acho que já é uma reflexão muito importante, né, porque a gente está nesse mundo que a gente precisa pensar sobre essas pessoas, né, daqui a pouco é nós, né, como eu falei, nessa situação. Então, a gente precisa pensar, não precisa esperar bater na porta para a gente pensar, estudar e começar a ver, tá tudo, né? Onde a gente vai tem inclusão, né? No mercado tem fila prioritária, que hoje, com muita briga, né? E precisou de uma lei, né? Para que a pessoa autista tenha preferência, prioridade, que daí também são outros termos que se diferenciam também, né? Então, acho que tudo isso é muito importante, né? Da gente pensar. A gente vive num mundo que as pessoas são diferentes, e isso nos torna pessoas que precisamos pensar também todos, né? Perfeito. A Catarina está agradecendo ali também pelo teu tempo e pelos conhecimentos compartilhados. Mais pessoas digitando ali ainda. Particularmente eu aprendi bastante coisa hoje aqui também. Ah, que bom. A Inês está falando que aqui na Biblioteca do Campus Porto, por conta do curso de Letras Libras, né, que é um curso novo, estamos adaptando muito a esse público. A Aline, acho que tinha comentado, né, foi oferecido um curso de Libras específico. Na verdade, foi uma iniciativa que a gente teve, né, de pedir esse curso para... Porque principalmente o pessoal que trabalha com atendimento nas bibliotecas, e aí eu mesmo até iniciei o curso, depois acabei, por falta de tempo mesmo, ficou complicado a exercer a coordenação de bibliotecas com as aulas são semanais, às vezes até acho que teve uma época que eram 2 dias da semana, ficou pesado para mim, aí eu acabei desistindo. Mas a Inês, ela já, eu posso dizer que ela é fluente nas Libras, ali é uma colega que trabalha aqui no Porto, geralmente quando chega algum usuário que necessita das Libras, a gente acaba chamando ela aqui, que ela sempre consegue se comunicar bem, assim, então ela está colocando ali essa questão. O ideal é que tivesse pelo menos uma pessoa, né, bem preparada nessa questão, porque a gente recebe pessoas, e ainda mais com o curso, como ela falou agora, né? Sim. A gente tem recebido mesmo. E até para treinamentos, enfim. A gente tem os intérpretes de Libras dentro da universidade, mas se vai fazer algo, acho que tem que ser agendado com antecedência para poder fazer né, colocar essa questão. Tem que fazer a solicitação, né? Isso, tem que fazer a solicitação. Isso. Uhum. Tem mais gente digitando ali ainda. Não sei como é que tu tá de tempo, Tayane. Para mim tá tranquilo. Uhum. Para mim também. Eu vou deixar aqui, eu sei que a Aline tem o meu contato, tudo, mas eu vou deixar meu contato aqui, caso alguém queira, enfim, conversar ou qualquer coisa, estou à disposição. E vou deixar aqui o e-mail, o telefone, tenho a rede social pessoal e tenho também aqui do espaço, que a gente coloca bastante atividades que a gente faz, jogos, enfim, informações, o que precisarem a gente está à disposição. Então, vou deixar aqui, daí quem quiser, fica à vontade. Posso deixar aqui, Fabiana? Claro, fica à vontade, te agradeço. Não sei se todo mundo já assinou ali a lista de presença, se nas notas compartilhadas lá, puderem colocar o seu nome, antes que a gente encerre, né? O Bira está agradecendo também ali pelas informações proporcionadas nessa apresentação. Birajara é um bibliotecário lá do Capão do Leão. Ah, que legal. Só alguém tem perguntas? Aproveitem. Eu coloquei as
informações ali. Fiquem bem à vontade. Tá, perfeito. Então, assim, Tayane, em relação à coordenação de bibliotecas aqui da organização do evento, eu só tenho a te agradecer pelo teu tempo, né, pela exposição da tua fala, assim, aprendi muito aqui. Agradecer a Aline também, que fez o contato, intermediou toda esse evento também. E também dizer que a gente está à disposição para aprender, né? A Aline tem uns contatos aí também, se tu vê alguma coisa que possa nos auxiliar aí para a gente ir evoluindo e tu achar que é relevante colocar, pode também mandar e-mail, enfim. A gente vai tentando, a gente está sempre buscando melhorias, né? Então, da minha parte era isso, só ter a agradecer mesmo, tá? E é isso. Acho que poderia parar a gravação, depois eu posso disponibilizar para ti, eu pegar teus contatos aqui, ou pelo intermédio da Aline, a apresentação, se tu não te incomodas, a gente poderia disponibilizar ela no nosso canal do YouTube. A gente tem um canal lá do CISB, né? E aí a gente disponibilizaria essa apresentação lá, que aí os colegas que não puderam assistir hoje e outras pessoas que tenham curiosidade do tema, a gente sempre disponibiliza ao final dos eventos as apresentações. Só que aí, como eu tinha falado lá no início, ela só fica disponível a partir de amanhã, tá? Eu salvo aqui, aí amanhã eu consigo fazer o download e colocar no nosso canal no YouTube. Tá bem? Perfeito, não tem problema nenhum. Eu quero agradecer, então, a oportunidade de poder falar um pouquinho, né, desse tema que, para mim, é muito importante. Eu estudo ele há muito tempo, trabalho, sigo pesquisando sempre na área. E dizer que estou à disposição também e que eu fico muito feliz, assim, em ver que a Biblioteca da UFPEL também, por intermédio de pessoas, né, que a gente sabe que é séria, né, como a Aline e vocês, né, que estão nesse processo, assim, se preocupam também com esse movimento. Então, assim, fico muito feliz, me sinto muito, muito, muito feliz mesmo por poder contribuir de alguma forma e estou à disposição para o que precisarem, enfim, qualquer coisa que precisarem. E agradeço muito pelo convite mesmo. Fiquei muito, muito contente. Obrigado, Tayane. Então, eu vou encerrando aqui, vou parar a gravação. A Aline, não sei se tem mais alguma fala final, que se manifestou bastante, fez um intermédio. Aline, da tua parte está ok? Ok, ela botou ali no chat. Tayane, então, muitíssimo obrigado, tá? E quem sabe a gente tem outros encontros, outras oportunidades de discussões aí mais adiante, tá? Aí a gente vai fazendo essa conversa, tá bem? Grande abraço aí, prazer te conhecer, nem que seja da forma virtual, tá bem? Prazer, obrigado, Fabiana. Um abraço. Um abraço para todos, pessoal. Obrigado por quem estava aqui hoje. Tchau, tchau.